Boa tarde, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé e com júbilo em nossos lábios, vamos entronizar, vamos adorar, vamos cantar louvores ao nome do nosso Deus, porque com certeza Deus, Ele está perto de nós, amém, igreja? Amém. Quantos aqui têm a ciência e o conhecimento de que Deus está perto de nós? Levante a mão. Isso, Deus está perto de nós. Aleluia, cantemos com júbilo. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que querem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, nós te glorificamos. Obrigada porque em Ti, Senhor, nós somos filhos de Deus. Somos livres em Cristo Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por
Senhor, Senhor, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Você é escolhido, você é perdoado. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluias! E diz a palavra: vede que com grande amor o Pai vos tem amado, a fim de vos chamar filhos de Deus. Somos filhos de Deus, temos herança, temos promessa, e Ele nos acompanha do começo ao fim, e Ele nos disse que iria preparar lugar para cada um de nós. E disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas, há lugar para mim, há lugar para você, há lugar para nossa família, há lugar no colo de Deus, há lugar no coração do Pai, para mim e para a sua vida. Aleluias! O Senhor, quando nos liberta, o Senhor, quando nos transforma, Ele nos insere dentro do seu reino, Ele nos dá a visão celestial, e essa é a nossa vitória. Somos filhos de Deus, todas as coisas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Amém, filhos de Deus? Amém, filhos de Deus? Não somos criaturas, somos filhos. Amém? Temos promessa. Levante suas mãos aos céus e nós vamos orar. A oração que move o coração de Deus em nosso favor, a oração que traz cura, restauração e perdão. Este é o poder do nome de Jesus em nossa vida. Senhor, nós te entronizamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque como filhos do Senhor, Senhor, o caminho foi aberto, a porta está escancarada, para que nós possamos nos prostrar diante do tabernáculo do Senhor, diante, ó Deus, do trono do Senhor. Nós temos livre acesso, nós temos, ó Deus, o caminho limpo, nós temos tudo favorável, porque o Senhor mesmo nos leva à gloriosa presença do nosso Pai. Tu eras, ó Deus, Tu eras Jesus, o unigênito, único Filho, quando viestes nessa terra, viveu como um de nós, nos ensinou, nos ajustou, nos acolheu, nos recebeu, nos perdoou, nos fez filhos. O Senhor se tornou, Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Então, Pai, obrigado, porque o Senhor tem filhos nessa terra, que chamam, que clamam e que bendigam o Teu nome, porque Tu és o nosso bom Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir diante de Ti,
como filhos que entendem a razão pela qual nasceram, para viver te adorando para todo sempre. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao nome do nosso Deus. Ele é bom e fiel, Ele é Pai e você é filho. Você é filho. A palavra diz que Deus jamais, nunca disse a um anjo: tu és meu filho. Ele não disse isso para anjo, Ele disse isso para você. Você é filho. Dê um prato de vitória. Você é filho. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Semana passada, tivemos em nossa igreja um concerto didático de cordas. Se você não pôde prestigiar, mas tem interesse em aprender música, inscreva-se em um dos cursos do CEM, Centro de Ensino Musical. O Ministério Infantil está preparando mais uma turma para o batismo. Lembramos que para experimentar uma vida bem-sucedida, é preciso um alicerce sólido e seguro, que é a Bíblia, nosso manual de instruções. Se o seu filho já entregou a vida para Jesus e se decidiu pelo batismo, por favor, faça conosco a inscrição gratuita do curso preparatório, que terá início dia 10 de março, domingo às 17 horas. Queremos ressaltar que os pais são discipuladores de seus filhos e, por esse motivo, devem participar das aulas de batismo com eles. Crianças de 8 e 9 anos, informações com o pastor Aldesir. Pré-adolescentes de 10 a 14 anos com a tia Tati. Inscrições pelo site da igreja, no link Curso de Batismo do Mini. Vem aí a Escola do Mini Discípulo 2019. O objetivo é capacitar crianças e pré-adolescentes entre 8 e 14 anos que já foram batizados a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor, como discípulos dele. As aulas começam dia 10 de março, domingo às 10 horas. Faça já a inscrição pelo site da igreja. O valor é de R$ 25, que equivale a uma camiseta do aluno, e o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Mas, se você já tem a camiseta, a sua inscrição é gratuita. Ninguém pode perder essa oportunidade de crescimento com Deus. Mais informações, fale com a tia Tati. O Ministério Infantil realiza periodicamente um culto preparado com muito carinho para consagrar essas joias preciosas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em nosso site. Podem participar membros da igreja e outras pessoas que sejam apresentadas via célula ou por casais da igreja. As vagas são limitadas e os excedentes deverão aguardar o próximo encontro. O culto acontecerá no dia 6 de março, uma quarta-feira, às 19h30, aqui no templo. Se você conhece alguém que pode participar, convide. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do colégio pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de fevereiro. O Mini é o lugar onde as crianças têm a oportunidade de conhecer a Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ali, tudo é preparado com amor, considerando as capacidades e necessidades de cada faixa etária. Servir no Mini é uma das coisas mais especiais da minha vida. Desde 2011, quando Jesus me chamou para este ministério, eu me sinto honrada. Investir na vida dos bebês é como lançar a semente em terra boa. São muitos desafios, mas sempre peço ao Senhor que me use de maneira que o agrade. A maior recompensa é vê-los repetindo o versículo, ouvindo a história tão atentamente, orando tão espontâneos, dizendo amém. O que eu ganho com isso?
paz e gratidão. À medida que vejo o nome de Jesus sendo conhecido ali na salinha, minha maior motivação é agradar ao Senhor. Venha você também viver uma experiência semelhante. Deus deu dons à igreja. Quem sabe o seu é trabalhar conosco? Você que é membro da igreja e deseja investir nessa geração, participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 22 e 23, próxima sexta e sábado às 19h30, aqui no templo. Faça já a sua inscrição no site de nossa igreja. Nesta quinta-feira, dia 21, às 14h30, teremos uma tarde especial com o Cine Viva a Vida. Venha participar e comer pipoca junto com a gente. Você é nosso convidado especial. Traga um amigo com você. Anota aí, Cine Viva a Vida, nesta quinta, às 14h30. A Primeira Batista é uma igreja centenária, comprometida com a Palavra de Deus e conectada. Para facilitar seu acesso a inscrições, informações, dúvidas e muito mais, criamos e disponibilizamos o aplicativo da Primeira Batista. Você pode baixar em seu celular e ficar muito mais atento às nossas atividades. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play. Somos apaixonados por Deus e por pessoas. Por isso queremos estar conectados a cada um. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site, boletim, redes sociais ou aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa tarde, quase noite. Bom estarmos aqui. Muito bom estarmos juntos. E essa semana, o Drops do Ministério Infantil. E para quem não conhece, sempre temos visitantes, convidados. Nosso Ministério Infantil, ele produz um VTzinho para toda semana ajudar os pais no discipulado dos filhos. E esta semana nós vamos falar sobre o tempo a sós com Deus. Muitas crianças têm amigo imaginário. É muito perigoso esse amigo imaginário, porque esse amigo imaginário às vezes não é uma boa coisa. Criança não precisa ter amigo imaginário, porque ela tem Jesus. Jesus, apesar da gente não ver, ele é real. E ela pode ter Jesus como amigo se ela desenvolver o tempo a sós com Deus. E também se ele for um adolescente, vai ser um confidente, que não conta nada para ninguém. E que ajuda a resolver, isso que é muito melhor. Porque às vezes tem confidente, o cara ouve, mas na hora de resolver, fala, mas eu não posso fazer nada para te ajudar. O nosso Jesus pode. Nós vamos ficar em pé e nós vamos ler a parte interna desse quadrado azul, todos juntos. É o resumo do que tem essa semana. E esse drop está nas redes sociais, né, no nosso site, no Facebook do Mini, no YouTube e no nosso canal no YouTube, Drops Pais Discipuladores. Vamos ler juntos? Crianças não precisam de amigo imaginário, porque têm a Deus. Crianças e pré-adolescentes podem contar tudo a Deus, que guardará segredo. Bíblia e oração são partes integrantes desse momento. Um relacionamento se fortalece com a constância, assim também no TSD. Nesse Drops, a gente está enfatizando que se você faz o culto doméstico na sua casa, isso capacita o seu filho a fazer o tempo a sós com Deus, o TSD, tempo a sós com Deus. Então, faça o culto doméstico que ele vai conseguir fazer o seu tempo a sós com Deus. Quero enfatizar essa semana que nós vamos ter a nossa capacitação. Teremos uma mulher especial que vai falar sobre crianças que têm dificuldades como autismo, esse tipo de área. E ela vai estar falando aqui na sexta-feira. Acabei de chegar do hospital. Eu fui ver a Isabel, a Bebel. Muitos aqui não sabem, é uma garotinha de 8 anos, filha da Carla e do Rodrigo. Ela foi atropelada ontem. Foi bem sério. Era para ter sido muito mais. Mas a impressão que eu tenho é que, conforme ela foi subindo na hora da batida,
com o carro. Deus foi falando assim, não quero que quebre isso, não quero que quebre aquilo, não quero que quebre aquilo. Blá, blá, blá. Quando chegou lá embaixo, foi quase nada. Foi quase nada, mas ainda causa um pouco de cuidado, precisa das nossas orações. Ela teve que fazer uma cirurgia essa noite de 5 horas. Então, o tendão do joelho. E como caiu e foi... enfim, não vou falar muito. Mas teve muita penetração de sujeiras do asfalto. O asfalto é um negócio perigosíssimo, aproveitando. Não deixe seus filhos brincarem, correrem, caírem em asfalto. Asfalto é um lugar que, quando machuca, ele tem muita facilidade para infeccionar. Então, precisa tomar cuidado, né? Tétano é fácil. A nossa filha, que hoje está casada, mas quando ela tinha uns 8 anos mais ou menos também, ela deu umas raladinhas. Essas raladinhas de parede que dá, foi assim. E foi infeccionando, inchando, criou pus. Tive que levar para o hospital, para o médico, porque ela depois chegou, não conseguia mais mexer a perna de tão inchado que estava. Teve que tomar um antibiótico. Então, é sério, aproveitando, cuidado com asfalto. Orem. Esse momento é um momento que eles estão muito cansados, muito tensos. O ideal, mesmo que você conheça, não ligue agora, espere passar uns dias, depois você liga. O que a gente precisa agora é de oração. Porque a oração é que vai arrumar aquilo lá dentro dela. A oração é uma coisa que funciona. É um antibiótico espiritual, do céu. Né? E ela precisa. É uma menina, eu estava conversando com a mãe, ela já quebrou perninha, uns 2 anos, então... Tadinha, ela precisa sarar e voltar para nós, né? Hoje nós fizemos, em cada sala, nós fizemos um videozinho Volta Bebel. A gente podia fazer agora, né? Cadê o Odesir? O Odesir está aqui. Você com o celular. Vamos fazer todo mundo um Volta Bebel para ela? Ah, ela merece, né? Criança é tudo de bom, né? Isso. Ok? Vamos lá? Volta Bebel! Aí nós vamos isso. Nós vamos mandar para a Bebel, ela vai ficar muito feliz. Vamos orar. Pai, nós somos igreja. E é assim, Pai. Dedinho machucou tudo. Hoje todos somos Bebel. Hoje todos aqui sentimos a dor da perninha dela. Hoje todos estamos com ela. Hoje todos somos família. Família do Rodrigo, família da Carla. Sentimos junto com eles. Nós queremos a Bebel de volta, Pai. Cura, Senhor. O Senhor já fez um milagrão. Queremos, ó Deus, um milagre completo. E nós sabemos que o Senhor ama a Bebel. Mais do que nós, mais do que os pais, mais do que os avós. O Senhor ama a Bebel. Cura a Bebel. Pai, estamos juntos em oração, como igreja, pedindo para o Senhor. Traz a Bebel de volta. Agora que vamos subir, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo com cada facilitador, cada criança. Precisamos do Senhor. Ouve a nossa oração, porque nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças aqui, lá com a tia Isa, os pré-adolescentes. Podem se assentar, amada igreja, uma salva de palma para o Mini e as nossas crianças, para os facilitadores. Esse povo tem trabalhado, tem dado realmente uma garra, e toda semana temos visto o número de crianças aumentando. É Deus trazendo crianças, trazendo gente nova e nos abençoando. Estava ali sentado, o pastor Gilson falou assim, vem cá, me dá um abraço, mas que gostoso o abraço do meu paizão. E eu quero dar isso também para a igreja, convidando a igreja para prestar muita atenção, porque há entre nós, e eu já sei que aqui desse lado dos surdos, eu já conheço alguns visitantes, é um momento muito especial, temos surdo visitante, temos intérprete visitante, cursista visitante, e desse lado também. Para que nós possamos identificar você, queremos rapidamente pedir para que você fique em pé, porque está nos visitando. Então, fique em pé os nossos convidados. Quem são os nossos convidados? Uma salva de palmas para vocês. Temos mais gente aqui, ali no fundo, a família do Kelvin também veio. Pode cumprimentar aqui do lado, ali no fundo. Olha, Deus abençoe vocês. Pessoal, essa família aqui, tudo é convidado. Ó, já sei. Pode cumprimentar, porque eu sei que são visitantes. Desse lado temos alguém? Ali do lado do Ezequias, não tem ninguém de convidado?
Tem gente aí convidado? Virgílio não, o Virgílio é meu amigo. Pessoal, Deus abençoe imensamente vocês. Somos uma igreja que cada vez mais tem vivido o privilégio de experimentarmos coisas grandes em Deus. E a família tem aumentado, né? A família tem sido realmente uma bênção. E como temos vivenciado isso, esta é uma igreja de 100 anos. E durante muito tempo, o Senhor tem feito a história dele por meio de nossas vidas e com os nossos pastores. E eu quero convidar você a rapidamente a prestar atenção no nosso vídeo sobre os 100 anos do centenário. O mundo não foi o mesmo depois do final da década de 30. Em 1939, a Alemanha, sob o comando de Hitler, invadiu a Polônia e por isso vários países declararam guerra. Em um complicado tabuleiro de xadrez, envolveram-se todas as grandes potências e outros países, como o Brasil. O nazismo alemão foi responsável pela criação de vários campos de extermínio, a morte de mais de 6 milhões de judeus e algumas minorias. Nesse período, houve o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Com o fim da guerra, em 1945, iniciou-se a Guerra Fria, colocando os países em lados opostos. Essa dor mundial produziu algumas ações positivas, como a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e a Declaração dos Direitos Humanos, objetivando prevenir conflitos desse porte. Com os estragos da guerra, principalmente sobre os judeus, a ONU oficializa e reconhece o Estado de Israel em 1948. O brasileiro Oswaldo Aranha foi quem advogou em favor dos judeus, propondo uma votação entre os delegados das Nações Unidas. Na Primeira Batista, o Espírito Santo não se intimidou com os acontecimentos mundiais e fazia o Evangelho crescer sem impedimento. Em dezembro de 1947, durante a última Assembleia do ano, o pastor Rafael Gioia Martins comunica oficialmente à igreja que vai se desligar para assumir o pastorado na Igreja Batista do Brás, em São Paulo. À época, o irmão Demétrio Fraia era o vice-presidente e assumiu a direção. Nos meses seguintes, a igreja achou por bem eleger como evangelista o irmão Gerson de Oliveira. Ele liderou a igreja por poucos meses. Em janeiro de 1950, o irmão Vicente Santana, na condição de presidente em exercício, conduziu a igreja a convidar o missionário pastor Waribiri Sherwood. Ele já havia pastoreado em 2 períodos anteriores e ficaria como pastor interino até que Deus enviasse o novo obreiro. Sob a liderança do pastor Sherwood, o evangelismo através de congregações teve o seu prosseguimento. A Sociedade de Homens, recentemente formada, se incumbiu de instalar um trabalho evangélico no bairro do Cascudo, assumindo as responsabilidades e os custos necessários. O trabalho batista na rádio local foi reaberto, mostrando que a Primeira Batista já era adepta da tecnologia a serviço do reino. Como igreja missionária, a Primeira Batista aprovou o envio de Jair Cletes de Oliveira ao Seminário Batista do Sul do Brasil para capacitação ao ministério. A igreja tinha um assunto pendente, o Colégio Oswaldo Cruz. As finanças não estavam correspondendo ao planejado. Os irmãos estavam divididos entre manter o colégio ou vendê-lo. Foi em dezembro de 1947 que a junta administrativa do colégio deu parecer à Assembleia de que a melhor opção era a venda. Assim, o mesmo foi vendido ao irmão Dr. Luiz Alexandre de Oliveira pelo preço de 150 mil cruzeiros. Anteriormente, aquele irmão oferecera em empréstimo a considerável quantia de 40 mil cruzeiros quando o colégio estava precisando, o que facilitou o negócio. Nesse processo, a Assembleia votou em favor de agradecer, mediante ofício, o doutor Wilson Barbosa Martins e o irmão Miguel Gomes pela grande cooperação ao colégio, feita de forma desinteressada. A assinatura definitiva referente à venda do colégio levou ainda alguns meses, devido a entraves burocráticos. Aqueles anos foram difíceis. Apesar de estarem com o novo templo, a sua construção criou conflitos. Colocar as colunas ou não deixou os irmãos indecisos.
A compra e posterior venda do colégio também fragilizou os relacionamentos e, somada a outros fatores, contribuiu para que parte dos membros fosse para a Segunda Igreja Batista, sua ex-congregação. Como interino, o pastor Sherwood teve a tarefa de apaziguar os ânimos e conduzir a igreja até a chegada do novo pastor. Em fevereiro de 1950, os irmãos decidiram em assembleia convidar o pastor Altino Vasconcelos, permitindo que ele atuasse parcialmente como missionário da Convenção Batista Mato Grossense por algum tempo. As assembleias eram feitas no chamado Salão Nobre da Igreja, cujo endereço era Rua 13 de Maio, 751. Em junho de 1950, as cartas do pastor Altino, Dona Dionísia, Iber e Maria Turfa de Oliveira são pedidas à Segunda Igreja Batista de Bauru. Pastor e igreja estavam animados e confiantes que Deus estaria com eles nessa nova jornada. A primeira mudança digna de nota em seu ministério foi a doação à Segunda Igreja Batista no bairro Amambaí do terreno, templo, além de vender e passar as escrituras das outras propriedades existentes. Assim, é organizada a Segunda Igreja Batista de Campo Grande em fevereiro de 1949. A vontade de contribuir para o crescimento do Evangelho fez com que alguns irmãos doassem terrenos para a construção de novos pontos de pregação na Vila Cruzeiro do Sul e de um lote na Vila Nossa Senhora das Graças, com o objetivo de construir um templo para a congregação do bairro do Cascudo. Em julho de 1955, o pastor anunciou a organização da Terceira Igreja Batista e que seriam doados todos os materiais, templo e terreno. Outra igreja em nossa cidade é organizada em fevereiro de 1956. A Quarta Igreja Batista contou com a aprovação da Igreja-Mãe para sua organização, que foi realizada com 30 membros fundadores. Foi também autorizado em assembleia que o pastor passasse a escritura da propriedade da igreja de Três Lagoas, que ainda estava em nome da Primeira Batista. A igreja também adquiriu 2 terrenos na Vila São Bento, nos quais foram feitos pequenos templos para pontos de pregação. Nessa época foram iniciadas a construção de templos em Sidrolândia e Rochedinho. Na cidade de Sidrolândia, o trabalho cresceu rapidamente e a igreja foi organizada em dezembro de 1957. Para iniciar sua vida de independência, a igreja-mãe cedeu os bancos, púlpito e 2 poltronas. No culto de organização, uma caravana da igreja organizadora esteve presente. A Primeira Batista amava falar de Jesus e utilizava várias estratégias para isso, como culto evangelístico ao ar livre, alto-falante para divulgar os trabalhos nas vizinhanças da igreja, culto no presídio, entre outros. Em julho de 1953, a Junta Executiva da Convenção Batista do Estado solicitou a cessão de uma das dependências da Primeira Igreja para a instalação do curso de extensão do Seminário do Sul. Ele foi transferido para esta cidade e funcionaria durante 1 mês por ano. Era a educação à distância presente nos cursos teológicos. O Seminário do Sul, por sua vez, ofereceu 2 seminaristas e 2 alunas do Instituto de Treinamento Cristão para trabalhar neste campo durante o período das férias, sob o sustento da Igreja Hospedeira. A igreja também trabalhava em conjunto com as convenções estadual e nacional e participou com muito empenho da 10ª Campanha Nacional de Evangelização proposta pela Junta de Missões Nacionais. Nesse apoio mútuo, a Primeira Batista também recebeu a Convenção Batista do Estado por 2 vezes, em 1951 e 1955. Em fevereiro de 1956, a Primeira Batista teve o privilégio de oferecer suas dependências para a realização do primeiro Congresso de Mocidade Mato Grossense, realizado durante a Semana Santa. O tema foi Nos Dias da Tua Mocidade, e o preletor foi o pastor Oswaldo Rones, da Igreja Batista da Tijuca, também professor respeitado do Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro. A primeira igreja foi abençoada por receber pastores tão importantes, mas também foi o celeiro de homens de projeção no meio batista. Nelson Nunes de Lima dirigia a congregação de Corguinho e convidou o pastor Altino para realizar o seu casamento.
Futuramente, Nelson Nunes de Lima se tornaria um grande pregador avivalista, com participação e influência em vários segmentos da denominação. Entre eles, como apresentador do programa Voz da Esperança. Outro pastor esteve em nosso meio quando ainda nem havia começado sua vida ministerial. Heber Vasconcelos começou como co-pastor na Primeira de Campo Grande. Em 1951, foi consagrado ao ministério e, no mesmo ano, aceitou o pastorado da Igreja Batista em Andradina, São Paulo. Heber Vasconcelos veio a ser um grande nome entre os batistas, servindo como professor de teologia por mais de 20 anos e como pastor em várias igrejas, inclusive a Igreja Memorial de Brasília. Na gestão de Altino Vasconcelos, foram organizadas a União Intermediária, as Mensageiras e Embaixadores do Rei, a Sociedade de Crianças. É importante ressaltar que em 1951 foi aprovado o Estatuto da Igreja. Nele se destaca da organização e seus fins. Artigo 1º. Sob o nome da Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande, fica constituída nesta cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso, Brasil, uma sociedade para adorar a Deus em espírito e verdade, como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Artigo 2º. A sociedade reconhece as Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamentos como regra única e infalível de sua fé e prática, e entendendo a exposição das doutrinas cristãs nos artigos de fé de uma Igreja Batista por W. Taylor. Manual das Igrejas Batistas, capítulo 20º, segunda edição, conforma-se com a mesma escritura e adota-se para seu governo interno. Foi nessa ocasião que o prefeito da cidade concedeu, à luz da legislação, a imunidade de impostos para a igreja. O pastor Altino organizou diversas frentes missionárias em igrejas autônomas, congregações que estavam há muitos anos nessa condição. Após vários anos de ministério profícuo, em outubro de 1956, o pastor Altino Vasconcelos tornou oficial sua saída do pastorado da igreja. Ele apresentou uma carta do irmão Nelson Nunes de Lima, indicando o seminarista Ney Ângelo como um possível futuro pastor. O pastor Altino Vasconcelos prestou relatório do tempo em que ficou e pediu carta de transferência, juntamente com sua família, para a Igreja Batista de Guararapes, em São Paulo. As décadas em foco foram as mais conflituosas dos últimos séculos. Guerras, fome e epidemias tomaram quase todos os países. No entanto, a obra do Senhor não encontra empecilhos. Na dor, ela se aprofunda. Na tribulação, ela se fortalece. Na perseguição, ela se expande. Isso acontece porque o Evangelho é alimentado pelo poder de Deus. E assim, a Igreja do Senhor Jesus cresceu e se fortaleceu em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso 1. É isso, amados, você faz parte dessa história, né? A igreja está presente, a mão do Senhor vai abrindo caminho para a gente avançar, né? Quem anda com o Senhor Jesus sempre vai ter história para contar, para compartilhar. Isso é lindo. E olha, a história continua, você está fazendo parte, você tem influência e eu tenho certeza absoluta. Muita coisa será registrada para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero fazer parte. Você quer? Tenho certeza que sim. A oportunidade que nós temos é agora. Em alguns instantes vamos ter o privilégio de adorar o Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. O Senhor tem provido todas as coisas na minha vida. E nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes eu quero dizer que nós temos uma grande oportunidade de ser bênção nas mãos do Senhor. A nossa igreja apoia 6 projetos. E desses, 3 projetos tiveram, nas últimas semanas, experiências incríveis. Por exemplo, o projeto ID, que é lá no Portal Caiobá, com um vendaval, ventos fortes, acabou estragando telhas, forro e pediu socorro para nós. E nós queremos atender. Nesse mesmo período, nós tivemos a Associação Nova Criatura, que o pastor Marcos Risse trabalha com os egressos vindo da rua ou do presídio. E lá teve uma praga de percevejos. Então foram 30 colchões
queimados, destruídos, cama, até nos umbrais, que quando tirava aquela parte de madeira, tinha percevejo. Foi uma praga no forro, teve que tirar tudo, né? Agora imagina onde colocar todo esse povo abençoado em processo de transformação. Que desafio, queridos. E ele falou: pastor, tem como nos ajudar pedindo socorro. E também nesse mesmo período o Projeto Nova, né, que resgata mulheres na rua, profissionais do sexo, que a Viviane e o Evandro trabalham, foram visitados, né? Mas não foi visitado nem por mim nem por você, foram por ladrões que foram lá e tiraram algumas coisas. E aí eles estão dizendo: a igreja pode estender a mão, e nós vamos fazer isso agora, queridos. Se você deseja ajudar financeiramente, você vai pegar o seu envelope, você coloca lá, projetos, ou projeto social. E aí, tudo que entrar, nós vamos estar atendendo e socorrendo os 3 projetos. Eu não tenho dúvida que vai ser bem parecido com a história de Jaraguari. O ano passado, em janeiro, com as chuvas, né, foram tão fortes, e entraram na casa do Éder e da Luciana, lá em Jaraguari, missionários da nossa igreja. A máquina de lavar foi parar lá na esquina, fora da casa deles. E a igreja chegou junto, apoiou. Nós fizemos um vídeo mostrando o que aconteceu e depois como ficou. A igreja chegou junto, e não vai ser diferente agora. E eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, não tem limitação para o Senhor. Nada impede a tua vontade de ser realizada. E, ó Deus, é incrível que essas coisas aconteçam. É para mostrar que o Senhor continua no controle. É para mostrar que o Senhor coloca no nosso coração generosidade. A gente quer estender a mão, isso fica marcado para a história. Eu fico imaginando aqueles homens da casa Nova Criatura dizendo: eu errei tanto, e ainda assim a igreja estende a mão para poder me abençoar. Aquelas mulheres do Projeto Nova dizendo: puxa vida, a gente batalha tanto, alguém vem e tenta roubar a nossa alegria. Mas o Senhor tem colocado pessoas especiais aqui no nosso meio para dizer: o ladrão pode roubar a alegria, mas o Senhor faz transbordar de alegria aquele que obedece e caminha com o Senhor. Obrigado pela existência desta igreja. Obrigado porque as tempestades da vida virão, mas o Senhor vai continuar conosco. O Senhor vai nos dar força, vigor, para a gente dizer: a tempestade foi forte, mas o Senhor, e com o Senhor, podemos todas as coisas. Obrigado, Deus, porque nós vamos te adorar agora, te agradecendo pela providência, pela provisão de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. É por isso que a gente adora o Rei dos Reis, aquele que provê todas as coisas. Oramos no doce e precioso nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos adorar, queridos. Abre o seu coração, abre os seus lábios e vamos ofertar, trazendo a sua oferta para o projeto social, oferta missionária de fé, dízimo, porque o nosso Deus é tremendo.
está com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a mente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a mente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós ansiamos pela sua presença, pelo seu toque. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes o mais importante para o homem que não tem fé é aquilo que lhe causa angústia. Mas para o homem que tem fé, aquilo que ele crê é o mais importante. O que é mais importante para nós hoje? O mais importante para nós, Senhor, é o seu toque. É nos aprofundarmos na presença do Senhor. É conhecer mais de Ti. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além de nós mesmos. Daquilo que nos causa angústia. Daquilo que nos causa perturbação na mente. Aquilo, Senhor, que bloqueia a nossa mente e nos impede de raciocinar no momento de tristeza, de tribulação. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Nos liberta de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra. Oh, Deus, aleluia. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Fala pro Senhor, faça desse louvor a sua oração. Vem, Espírito Santo. Espírito, desça agora. Eu me aproximo de tua glória.
Glória a Deus, aplauda mais forte o Senhor. Ele está no seu alto, no sublime trono. E nós vamos acessar a presença dele sempre por meio de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Aleluias. Pode assentar-se, meu amado. Muito obrigado você que está conosco pela internet. Mas se você está aqui na cidade, não faça isso, viu? Seu lugar é aqui. Igreja, vamos dizer para esse irmão, para essa irmã que estão em casa, aqueles que não podem, estão enfermos, claro, normal, parabéns, é assim mesmo. Mas quem falou assim, vou esticar aqui no sofá, vai tomando uma coca ou alguma coisa, vamos ver o culto daqui mesmo, vamos falar para essa pessoa, vem para cá, vamos lá. Meu irmão, minha irmã, vem para cá, aqui tem abraço, aqui tem cheiro. O perfume de Cristo está aqui. Não se acomode, viu? A Bíblia diz assim em Hebreus: não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Você não é alguns, você é muito especial. Vem para cá. A internet é uma bênção e abençoa muitas pessoas que não podem, mas só quem não podem. Eu estou muito feliz porque Deus continua com o seu olhar de misericórdia para cada um de nós. E nós vimos ali agora há pouco, o vídeo do centenário. Louvamos a Deus pela vida da Vasti, que vem estudando aí estas atas. Todos esses dados são extraídos das nossas atas. São mais de 1.400 atas, ela já leu isso várias e várias vezes. Vai detalhando. Eu vou contar para vocês que ela tem um receio, ela tem um santo temor. Porque quando a história era mais remota, mais lá de antigamente, 1900 e bolinha, ninguém conhecia tanto ninguém, né? Mas quando vai chegando nesses anos 50 para cá, já tem pai, tem avô, tem bisavô, tem tio, não é? E as informações precisam ser precisas. E elas são extraídas do livro de Atas. Então, nem sempre há uma conexão completa das histórias, porque o livro de Atas, realmente, ele não se presta a ser um livro de crônicas. Então, nós louvamos a Deus pela vida da Vasti, fazendo esse trabalho muito importante, que fica assim para a posteridade. Já foram 7 vídeos que vocês viram, e tem mais, creio que 4 vindo por aí. Muito trabalho, louvamos a Deus pela vida da Vasti nesse sentido. E olhando para a nossa igreja que é centenária, Deus nos deu uma palavra no dia 31 de dezembro, o Senhor tornou-a pública, e ela foi bastante forte na conferência dos sonhos. A nossa igreja é uma igreja centenária, ela tem muitas virtudes. Eu estava até observando o culto aqui. Alguém podia pensar assim, puxa vida, a gente podia tirar tudo do culto e deixar a palavra e o louvor. Já pensou que maravilha? Só isso, e o culto ia ser tão gostoso, só louvor, adoração e a palavra. E eu falei, olha que engano interessante. Quem pensa assim é um consumidor, muitas vezes, de culto. Embora haja, no fundo, um desejo de estar mais perto do Senhor, mas ele exclui as outras partes, por exemplo, a missão. O pastor Djalma contou aqui que lá na Missão Nova Criatura, não só 30 colchões foram queimados, mas as 20 camas tiveram que ser queimadas. Então é hora de missão. Eu ficar aqui no altar, na adoração, é muito importante, é fundamental. Mas amar a Deus e amar as pessoas, esse é o mandamento do Senhor para nós. Então, amar as pessoas significa comunicar a necessidade das pessoas. O muro lá no ID caiu com a chuva, não é? Lá no projeto Nova, um gatuno entrou lá, levou a televisão que servia ao projeto para os treinamentos, levou computador onde está a administração, coisas assim. Então, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é global, ela é holística, ela é completa, e ela envolve muitos aspectos. E o culto, aqui ele representa um pouco dessa totalidade das coisas que nós vivemos. O momento do ministério infantil aqui, ele é muito importante, por quê? Não é apenas uma dinâmica de receber crianças, isso pode ser feito de outra maneira, mas é que a igreja de hoje já é as crianças. Não é de amanhã, é hoje. Então, o projeto mais importante, a meu ver, o projeto mais importante que a nossa igreja tem, é o Pais Discipuladores. Porque isso é bíblico, contar às gerações que vêm os grandes feitos do Senhor, manter o coração dos nossos filhos e netos na presença de Deus. O que adianta eu e você conhecermos a Deus e a nossa posteridade não conhecê-lo?
Já pensou você chegar no céu e dar por falta, né? Assim, simbolicamente dizendo, não é? Poxa vida, mas cadê meus filhos? Onde estão meus netos? Puxa vida, eles se perderam no caminho. É minha e é sua responsabilidade de discipular as nossas crianças. Então o culto na nossa igreja, às vezes ele fica um tanto particionado, mas na verdade é como o corpo humano. A gente fala muito do coração e do pulmão, mas e o dedão do pé? Você sabia que nas guerras, muitas vezes as pessoas, os reis, amputavam o dedão dos 2 pés. O que é dois dedões? Dos 10, só tirou 20%, né? Tem 80%, mas não é. É que tirando o dedão, você perde o equilíbrio. Porque no corpo as coisas são importantes. Então na igreja, essas coisas são importantes. E o Senhor tem nos dito o seguinte, que a nossa igreja é uma igreja centenária, e ela tem muitas virtudes, muitos acertos. Ela tem obras que chegam às nações. Ela mantém obras que transformam famílias. Já vimos inúmeros testemunhos aqui. Mas o Senhor nos disse, mas, contudo, eis que eu tenho contra vocês uma reclamação. Eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês estão esfriando. Vocês se esqueceram, a palavra grega aí, para divorciaram, abandonaram no casamento, abandonaram o primeiro amor. Desde então, irmão, desde que eu ouvi essa palavra da parte do Senhor, eu entrei em desespero. Isso está lá em Apocalipse, eu não vou pregar sobre Apocalipse, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que andava no meio dos castiçais, o castiçal é aquele suporte para as velas, para a luz, não é? Para as candeias. E aí, então, os castiçais representam as igrejas. Quem vai iluminar o mundo é a igreja. Pastor Bill Hybels disse, a igreja é a esperança do mundo, mas ele diz porque ele está entrando em concordância com o Senhor Jesus. E o Senhor passeia no meio das igrejas que são deles, que são dele. Todas elas são dele. E ele, quando olha para a nossa igreja, assim como para as outras, ele enuncia, ele fala daquilo que ele vê. Ele vê e elogia virtudes, mas ele diz, olha, você está esfriando, você abandonou o seu primeiro amor. Agora, para quem a carta foi escrita? Lá no capítulo 2, logo no início, diz assim, ao anjo da igreja da cidade de Éfeso escreve, ao anjo da igreja. Duas correntes básicas de teólogos, estudiosos da Bíblia, diferem com relação a quem é esse anjo. Uns dizem, não, é um anjo, um ser angelical. Porque a Bíblia mostra, em Hebreus, por exemplo, que os anjos são ministros de Deus em nosso favor. Então a igreja tem um anjo, nunca ouvi, não conversei com ele, mas a igreja que tem um anjo que cuida dela. Você já ouviu falar no anjo da guarda? Você ouviu falar que o Satanás falou assim para Jesus, olha, pula daqui para baixo, porque o anjo, está escrito, o anjo vai cuidar de você. Então, há essas inferências bíblicas de que um ser angelical cuida da igreja. Outro grupo de teólogos, estudiosos, diz assim, não é. É o pastor, o líder da igreja, ele é o anjo da igreja. Isso aí geralmente é rejeitado pelos pastores, porque que pastor quer se sentir anjo? Não é? Que pastor quer ter essa responsabilidade? Não, eu sou o anjo da igreja. Entretanto, de outubro para cá, Deus vem falando comigo que eu preciso assumir essa responsabilidade e não ficar estudando teologia para lá ou para cá, mas entender algumas coisas e de modo prático. Eu me coloquei na presença do Senhor. Por exemplo, faz sentido Jesus, que está nas regiões celestiais, querer falar para um anjo que está nas regiões celestiais, através de uma carta escrita para mandar para a terra? Mandou João escrever a carta, como é que ele pôs? Onde estava, não é, a urna do correio para ele mandar? Olha, essa é para o céu, anjo, pega aí. Não faz sentido Deus, que está ali com os anjos, querer falar com o anjo através de uma carta escrita por um profeta. Então, para mim, Gilson Breder, ficou muito claro que Deus está dando a grande responsabilidade de eu entender a minha liderança na igreja, pelas absolutas misericórdias de Deus. Foi Deus quem me trouxe para cá, e os irmãos entenderam esse chamado, e nós somos conectados por cordas de amor, através de Deus, um chamado. Então quando o Senhor diz, olha,
avisa o anjo da igreja para ele se arrepender. Não é o anjo que está no céu, é o que está na terra, sou eu mesmo. E quando eu caí, abandonei as primeiras obras, o primeiro amor, isso diz respeito a mim e a você como igreja. Por isso eu ando apavorado, no bom sentido, com muito zelo de Deus, porque eu quero saber. O Senhor disse que eu tenho de ver onde eu caí. Caí é queda, onde eu pequei. E aí eu tenho que descobrir onde foi, o que foi, em que circunstância foi que eu perdi, que eu abandonei o primeiro amor. E Ele me chama: arrepende-te, porque se você se arrepender, eu vou te beneficiar com o que, do modo que eu já escrevi. Eu quero que você se assente comigo e coma da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Que coisa maravilhosa, recompensa celestial. Mas se você não se arrepender, eu riscarei, tirarei o candelabro do seu lugar. A igreja chamada, teologicamente, a Igreja Universal do Povo de Deus, não é essa denominação que nós conhecemos hoje. O que é a Igreja Universal? É a igreja de todos os tempos, os crentes de todos os tempos, em todos os lugares. O seu avô, o missionário que saiu lá no ano 500 a evangelizar, ele é dessa igreja que eu faço parte. Estaremos como igreja triunfante diante de Deus, a Igreja Universal. Então, esta igreja, ela é imbatível. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Diga glória a Deus. Mas isso é a Igreja Universal de todos os tempos, em todos os lugares. Mas com relação à igreja local, e a maior número de vezes que a Bíblia cita a igreja, cita no aspecto local. A igreja local, a igreja primeira em Campo Grande, na rua 13 de maio. Então, essa igreja local, ela pode perder o seu lugar. Não é de se admirar que na Europa, por exemplo, vários templos por onde passou o avivamento, hoje não são mais igrejas, são casas de show, são mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque a igreja morreu, a igreja local morreu. Por quê? Porque em algum momento ela falhou com Deus, ela não se manteve fiel ao Senhor. E então, irmãos, Deus tem nos dado essa palavra tão difícil, tão pesada, mas tão carregada de amor. Tão carregada de amor. Deus nos alertando, Deus nos avisando que isso pode acontecer conosco, que nós não queremos. Estamos vibrando com o centenário e queremos ver muitos e muitos outros períodos diante do Senhor em absoluta obediência. Ouvimos na conferência dos sonhos que há 5 marcas de uma igreja que quer voltar ao primeiro amor: a oração, a palavra, a santidade, a obediência e a evangelização, o cumprimento da grande comissão. Então nós estamos querendo voltar para isso. Por isso hoje, vamos falar de oração. Eu não sei se você percebeu, nós estamos trabalhando, orando, jejuando por um movimento de oração. Diga isso, repete e pensa: movimento de oração, diga. Não é uma oração qualquer, é um movimento, é um adensamento, é um engrossamento, é uma mobilização para voltarmos a orar. Quando? 24 horas por dia. Nós queremos, como Primeira Batista, orar 24 horas por dia. Claro que você não pode deixar o seu trabalho e passar as 24 horas aqui, mas nós podemos dividir essa responsabilidade, essa possibilidade e esse benefício, essa bênção. Nós fizemos o quê? Nós pegamos então 24 horas do dia e dividimos em períodos de meia hora. Então nós temos 48 períodos de meia hora. Meia-noite a meia-noite e 30, um período. Meia-noite e 30 até 1 da manhã, segundo período. E assim até chegarmos no final do dia, quando todos os horários podem ser preenchidos. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é comparecer diante do Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui, mas como nós estamos esfriando, nós ouvimos e deixamos para lá. Muitos de nós aqui ouviam e falaram: depois eu faço. E depois ficou para depois, que ficou para depois, ficou para depois, ficou para depois. Quer dizer, o nosso coração não foi mobilizado. Deus, o Senhor Jesus está nos alertando para irmos à oração. A gente ouviu isso, achou bonito e não fez nada. Então, hoje o Senhor tem nos trazido para uma realidade que está no livro de Abacuque. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Pega o Novo Testamento, Mateus. Aí olha, anda para trás, aqueles livrinhos pequenininhos, 5 livros para trás, está o livro de Abacuque.
Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Outras traduções dizem: eu subirei à torre de vigia. A torre de vigia. Que torre é esta? Qualquer filme, até de faroeste, vai mostrar que as cidades eram guardadas, cercadas, e havia o quê? Os guardas, as sentinelas nas torres. As cidades precisavam ser protegidas pelo alerta em tempo. Olha, está vindo alguém ali, quem será? Não, olha, chega mais perto, não atira não, vamos ver quem é. Ah, é fulano de tal, é de casa, pode chegar. Mas assim se identificava o inimigo, quando você via na torre de vigia, na torre de sentinela, o barulho, quando você ouvia, ou quando percebia poeira de longe, e aquilo sinalizava o quê? Possivelmente um grande exército que vinha para tomar a cidade. O Abacuque passou por uma situação dessa. Por volta do ano entre 600, vamos arredondar, 600 e 650 antes de Cristo, lá em Judá, no reino de Judá, houve um momento muito crítico, onde o povo de Deus havia abandonado o Senhor. E Deus está levantando o grande exército da Babilônia, o exército caldeu, para guerrear contra o Egito, e o Egito sai vencido, e a esperança de Judá estava no Egito, que era um parceiro grande. Imagine duas grandes nações enormes, e uma pequenininha, ali como um satélite, pequenininha, é Israel, Judá está ali. E aquelas duas grandes nações, elas vão levar no rodo a Judá. E então, como supostamente o Egito é parceiro naquela ocasião de Judá, então o povo de Judá fica torcendo pelo Egito. E o Egito sai para guerrear contra a Babilônia, contra o exército caldeu, só que esse estava tão forte que derrotou. Os egípcios voltaram, e aí Judá ficou desguarnecido, e aí vai subir contra Judá o exército caldeu. Então todas as cidades estão alertas, mas quem mais está alerta é o profeta Abacuque. E o Abacuque, eu não vou pregar com uma estrutura de sermão normal, homilética, mas eu vou fazer destaques no livro todo. O Abacuque entra em crise, e ele tem então duas queixas. Até achei muito lindo a nossa irmã que estava ministrando louvor, falar de angústias, porque são duas queixas, são duas angústias que o Abacuque tem. O texto que nós vamos ver hoje, tudo revela que nós precisamos subir na torre de vigia para esperar pelo Senhor. Eu vou subir a torre de vigia para esperar o Senhor. Enquanto eu olho as ameaças, eu estou orando a Deus, esperando uma resposta do Senhor. Deu para você entender? Na torre de vigia, você observa o caos, a ameaça, a sua alma se angustia e você pergunta pelo Senhor: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está ouvindo? Então são, primeiramente, destaque para as duas angústias que o Abacuque tem. Então no capítulo 2, versículo 1, é o centro desta palavra. Eu subirei e ficarei no posto de vigia, na torre de vigia, e aguardarei, esperarei pelo Senhor. É isso que nós queremos fazer. Nós dividindo os períodos, nós tendo 50 pessoas em cada um desses períodos, nós somaremos 2.400 pessoas orando dia e noite, todo dia. Pastor, é uma campanha até o final de fevereiro? Não, é para a vida toda, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É uma campanha para a vida toda. E eu queria levantar com vocês agora, diante do Senhor, esse clamor a Ele, que Ele nos faça ver que nós estamos em perigo, porque toda vez que o profeta anunciava o vaticínio do Senhor, a palavra do Senhor, e era juízo, outros profetas diziam: não esquenta, não é nada disso. Com Jeremias acontecia isso. Ele dizia: a mão do Senhor vai pesar. Outros diziam: não, calma, não ouçam o profeta, ele é exagerado.
Sim, na Escritura nós vemos exageros. Noé estava construindo uma arca dizendo, o julgamento de Deus virá. E todos diziam, ele é louco, o velho está gagá, não tem nada a ver. Não tem chuva por aqui, não tem rio, não tem mar, não tem nada. O cara está construindo um barco para quê? E quando ele terminou de construir o barco, veio o dilúvio e só ele e a família dele sobreviveram. E todos certamente gritaram desesperados, abre a porta, abre a porta, abre a porta, desculpa, nós não te ouvimos. E o Senhor disse, o Senhor mesmo fechou a porta, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. É a porta do juízo. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Vamos tirar Ló de lá com a sua família, porque o Senhor vai destruir. Mas eles não queriam, não é bem assim. Então, repentina destruição. Acerca da volta do Senhor, as pessoas dizem, que história é essa que Jesus vai voltar? Quantos milhares de anos já se passaram? Isso aí é conversa fiada. Isso já no tempo do Novo Testamento, diziam para Pedro, para com isso. Para com isso de falar que o Senhor vai voltar, tanto tempo já passou, não tem nada a ver. E ele diz, olha, eles estão operando assim nos seus corações, descrendo daquilo que é fato e vai acontecer. O Senhor Jesus, a respeito das profecias da sua vinda, da sua paixão, da sua morte, cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. 300, mas as pessoas não queriam ouvir. E assim aconteceu. Há cerca de outras 500 palavras sobre a volta do Senhor, e Ele vai voltar. Mas quando nós esfriamos na fé, quando nós nos tornamos cínicos, nós falamos, gente, nada a ver um demônio. Nada a ver um demônio que está levando as pessoas ao erro. Por isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, ouçam a palavra do Senhor. Não ouçam o pastor Gilson, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor e reajam positivamente à palavra da profecia. Vamos subir na torre de vigia, vamos olhar os perigos, o inimigo, a devastação, e vamos esperar no Senhor. Vamos aguardar a resposta do Senhor. Essa é a palavra dessa noite. As duas angústias de Abacuque tem a ver com a minha e com a sua. A primeira está no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti? Está acontecendo violência, tem violência, sem que tragas a salvação. Senhor, onde estás? Essa é a angústia, a queixa. Senhor, a gente ora, mas onde está o Senhor que não responde? Ele confirma isso, dizer, porque me fazes ver a injustiça, me fazes contemplar a maldade, a destruição, a violência estão diante de mim, a luta e a conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Interessante, meus irmãos, que nessa primeira angústia, ele não está falando dos bárbaros, ele não falando dos egípcios, nem dos assírios, e nem dos medo-persas, e nem também dos caldeus. Ele está falando do povo de Deus, que o povo de Deus havia se prostituído. O povo de Deus mantinha relações com ídolos, prostituiu-se, entrou na luxúria, na vergonha. A injustiça comandava a sociedade dos filhos de Deus. Então ele está gritando por socorro, enquanto vê, Senhor, nós perdemos a fé, Senhor, olha o que nós estamos fazendo. Aplica isso a hoje. Você vai numa festa de casamento de um crente, você fala, meu Deus, onde é que eu estou, meu Deus, está tudo igual, o mundo chegou aqui. Irmãos, nós fomos alargando, liberando, e virou, desculpe a expressão, uma sujeira. Um pastor muito amigo meu me contou que ele teve que tomar uma posição na igreja, uma posição radical. Se for haver bebida no seu casamento, eu não vou à festa, nenhum dos pastores vai. Nós rompemos. Pastor, é exagero. É melhor exagerar para cá, porque você volta um pouco, do que ficar no fio da navalha e você se corromper. Nós passamos dos limites. As músicas são músicas baixas, sujas, imundas. A gente canta na igreja um hino maravilhoso na cerimônia de casamento e depois vai dançar para o capeta.
Onde está, meu Deus? É isso que ele está dizendo. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Esse pastor disse, tivemos que tomar uma posição, porque um dia, um determinado casal disse, venham para o nosso casamento, mas olha, vou pagar Uber para todos voltarem para casa, venham sem carro, porque vocês não vão poder dirigir, a hora que sair daqui vai sair todo mundo mamado. Ele assumiu, eu noivo, vou pagar Uber para todo mundo que quiser vir para encher a cara. Você fala, meu Deus, é essa angústia. Ele está dizendo, Senhor, nós perdemos o caminho, nós nos sujamos, Senhor, nós estamos enlameados com o pecado. Senhor, o Senhor não ouve quando eu estou vendo, Senhor, olha que eu estou enxergando diante dos meus olhos, dentro da tua casa, dentro do teu povo. A segunda angústia dele é sobre a resposta que o Senhor dá. Isso está no capítulo 1, versículo 5. O Senhor responde, olhe as nações, contemple as nações e fique espantado, atônito, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês não creriam se alguém não tivesse contado. A respeito da sua queixa, eu estou respondendo o seguinte, a sua angústia. Eu é que estou trazendo os babilônicos, nação cruel, impetuosa, de marcha por toda a estação da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Sou eu que estou julgando vocês, sou eu que estou trazendo castigo e chicote. Eu é que estou fazendo, não é o inimigo. Eu incitei, eu provoquei o inimigo a fazer o que eles fazem em todos os lugares, para fazer também na casa de Israel, na casa de Judá. Essa angústia, Senhor, olha onde nós estamos. E Deus dizendo, é por isso que eu não estou ouvindo e atendendo a sua oração. Pelo contrário, esgotou-se a paciência, o meu temor, eu fui tomado de temor e de zelo, meu nome é zelo. Por isso, eu estou trazendo esses inimigos, e eles são cruéis, são sanguinários, eles são terríveis. É o juízo sobre a minha casa. A segunda queixa, a segunda angústia de Abacuque, ela diz o seguinte, está no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 1, versículo 13. Os teus olhos são puros, Senhor, não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Então, por que, Senhor? Já que o Senhor tem que fazer juízo, por que o Senhor não faz com as suas próprias mãos? Por que o Senhor vai usar os perversos? Por que o Senhor vai usar essa gente idólatra, essa gente suja, essa gente podre, para fazer juízo? E o Senhor fica ouvindo ele dizendo, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes no mar, como animais que são governados por alguém. O inimigo puxa esse povo como anzóis, arranca-os da rede e nela os arrasta. E então esse povo rebelde se alegra e exulta, e por essa razão lhe oferece sacrifício. Olha só, está dizendo, esses ímpios já estão tão fortes nas suas conquistas, que eles já nem estão adorando um ídolo mais, eles adoram a sua própria força. Olha quantos carros nós temos, olha quantos flecheiros nós temos, olha a nossa glória. E eles agora levantaram ídolos próprios, das suas próprias forças, contra qualquer outro tipo de adoração. Essa é a segunda queixa. Senhor, o Senhor não está vendo que eles são ímpios? O Senhor está dizendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou nisso. E então ele diz, eu preciso subir na torre de vigia, eu preciso olhar para lá e preciso ouvir de Deus, respostas de Deus. Aí no capítulo 2, vem a segunda resposta, o segundo clamor, a segunda queixa, a segunda angústia. O Senhor disse então, agora em forma de visão. Então o Senhor me respondeu, escreva, capítulo 2, versículo 2, escreva claramente a visão em tábuas. Não é a visão de projeto de igreja, não é a visão de planejamento estratégico, não é a visão de como ser igreja, não, é outra visão. Escreva claramente a visão em tábuas, para que nela se leia facilmente. Escreve grande, para que as pessoas passando rápido ou fugindo possam ler. O que é que está escrito? E o Senhor está dizendo, pois a visão os aguarda.
A visão aguarda um tempo designado para cumprir-se. Ela fala do fim, e ele não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Deus está dizendo, sejam tementes, a vara vai chegar. A palavra tem que estar escrita e clara, bem comunicada. O juízo vai chegar, ele não falhará, ele não tardará. Chegará, pode atrasar os seus olhos, mas ele chegará. Então, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, com muito temor e amor, orando por mim mesmo, Deus sabe as horas, Deus sabe os rogos e os prantos e as lágrimas que eu tenho derramado diante do Senhor, dizendo, Senhor, sou eu. Mostra o meu erro, mostra o meu pecado, me leva onde eu caí, Senhor. Eu represento um povo, e o meu povo também precisa voltar-se para Ti, achar o caminho da adoração perfeita. E isso, irmãos, precisa de oração. Temos que subir na torre de vigia, olhar o cenário, e olhar para o Senhor e clamar por misericórdia. Nós vemos tantas coisas acontecendo no Brasil e vão nos influenciando que nós precisamos saber de uma coisa. Mas além desses duas queixas, das duas respostas do Senhor, o Senhor responde dizendo, preste atenção, nem todos serão consumidos. Diga glória a Deus. Nem todos serão consumidos, haverá um remanescente fiel. E você, que grupo vai estar? Você quer ser do remanescente fiel? O remanescente é? Como é o remanescente? Ele é? Fiel. Então no capítulo 2, versículo 4, o Senhor esclarece, escreva, o ímpio está envaidecido, o soberbo, orgulhoso, mas os seus desejos não são bons. Mas quanto ao justo, o meu justo viverá por sua fé. O justo viverá da fé, por meio da fé, e fé é fidelidade. Irmãos, esta palavra profética, ela é usada no Novo Testamento várias vezes, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. O justo viverá por sua fé. E eu quero chamar muito amorosamente você, para buscar comigo o Senhor. Entre na torre de vigia. Nós vamos dar uma oportunidade, nós queremos 2.400 pessoas orando dia e noite, todo dia. Até 28 de fevereiro, nós iremos pensando nisso, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Depois a campanha será permanente para sempre, nós vamos mudar o tema, ir ajustando, dando motivos novos para você orar, mas todos estarão dizendo, Deus precisa ser buscado, nós precisamos subir na torre de vigia e ali ver o perigo, mas contar com a resposta do Senhor. Amém, meus irmãos? O justo viverá pela fé. Feche seus olhos agora e pergunte, Senhor, minha vida mostra que eu tenho sido justo diante do Senhor, o que eu penso, o que eu faço, a minha obediência ou minha desobediência, Senhor. O Senhor me aprova, Senhor. Eu sei que sozinho eu não posso ser fiel, mas Pai, o Senhor tem olhado a minha vida, eu estou me importando com o Senhor. Eu vou ser considerado dentre esse remanescente fiel, os que não serão aniquilados, porque serão fiéis, aqueles que vão ser do contra, se chamar de santinho, espírito religioso, será que eu vou ficar entre esses, Senhor? Eu quero, meu Pai, eu quero ficar entre aqueles que serão preservados. Oh Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo, fala o nosso coração, nos leva para a fidelidade. Queremos ir para a torre de oração e ali aguardar a palavra do Senhor. Queremos ver o perigo e encarar que a nossa vida nos sentencia, mas o Senhor é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. E o Senhor vai ter misericórdia de quem portar-se com arrependimento. Essa é a tua promessa. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Aí o Senhor, continuando, meus irmãos, você vai para o capítulo de número 2 e você vai ver 5 ais. São chamados 5 ais de Abacuque, porque é Abacuque quem menciona, mas é o Senhor quem diz. E olha só, está no capítulo 2, versículo 6,
depois versículo 9, depois versículo 12, depois versículo 15 e versículo 19. São 5 ais. Deus dizendo, ai de vocês. Primeiro ai, Abacuque 2,6. Ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que carrega sobre si dívidas, só dívidas. Até quando? É o pecado da desonestidade. O primeiro ai é o ai da desonestidade, capítulo 2, versículo 6. Ele multiplica o que não é dele, está mexendo com o que não é dele, está metendo a mão, ou pouco ou muito, está metendo a mão, é bola, é por fora, está metendo a mão. A gente julga o Brasil, mas é isso aí, a desonestidade. Ai do desonesto. Segundo versículo 9, pecado de corrupção. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se do poder do mal. Eu vou fazer a minha meia, vou fazer a minha segurança, e aí quando eu granjear esse recurso, eu vou ficar acima. Você sabia que o Deltan Delagnol, aquele procurador, é procurador, né? É um irmão nosso na fé, líder de célula na Igreja Batista do Bacaxeri. Ele mencionou estudos científicos que mostram que vale a pena ser corrupto. Vale a pena. Eles fazem cálculos que metendo a mão eles vão levar tantos milhões, tantos bilhões, que já separam mais ou menos metade disso. Eu não vou ser preciso no que ele falou, mas ele disse como vale a pena ser corrupto. Então separa milhões, se for o caso, para os advogados, porque eles sabem que precisarão de muita defesa, e depois adiar, postergar, recurso, no final eles saem livres e dizem, ufa, alguns anos de cadeia e ainda com muita liberdade, porque depois de algum tempo a gente vai para casa e está com a família, e no final, olha, para a minha futura geração eu deixei uma fortuna. Esse é o cálculo. E o Senhor está dizendo, ai deles. Abacuque 2,12 fala do pecado da opressão. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Aquele que não mede esforços para edificar o que lhe é peculiar, aquilo que é dele. Quarto ai, o pecado da luxúria. Ai daquele, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adiciona a bebida o teu furor e embebedas para ver a sua nudez. Ele está falando de coisas assim, de alguém que põe na bebida aquelas drogas para deixar a pessoa fora de si e manter relações ilícitas, descobrir a nudez da pessoa. Você está falando de luxúria. Ai desse, se tornou tão comum. E não tem só isso de fazer escondido, tem aquilo que o camarada, ou a moça, o homem ou a mulher, fala assim, não, vou dar um pouco de vinho, a hora que ele ficar mais tranquilo, aí ele se solta. Ai deles, ai destes. Quinto pecado da idolatria. Abacuque 2,19, ai daquele que diz ao pedaço de pau, acorda, e diz à pedra, muda, desperta. A pedra muda, né? A pedra que não fala, óbvio, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Está falando da idolatria. Meus irmãos, a idolatria em Israel chegou a níveis absurdos. Para você ter uma ideia, comparando nossos dias, seria como pegar um dos ídolos que você vê na televisão, desses ídolos mais famosos que o Brasil idolatra, e passar na Assembleia da Primeira Batista. Nós vamos colocar aquele ídolo aqui, no lugar da Bíblia. Tira a Bíblia, põe ela de lado. Vamos ouvir a Bíblia, mas de lado. Porque aqui no centro estará a idolatria. Um ídolo. Meu irmão, Israel chegou a fazer isso. O rei Manassés, o pior dos reis, chegou a sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Sacrifício de criança. Tirou a palavra, tirou Deus e colocou ídolo. Foi numa outra época, mas isso sempre batia às portas do povo de Deus. Por isso Deus está dizendo, alerta igreja, primeira igreja, alerta. Olha onde você caiu, porque eu quero abençoar você e não quero o seu mal.
Em seguida, meus irmãos, a grande revelação de Abacuque é o que já li: o justo viverá pela fé. Vamos fazer exercício de fé, exercício de fidelidade. Vamos subir na torre de vigia, vamos anotar o nosso nome ali para orar meia hora, chorar o nosso pecado, chorar o pecado da nossa família, chorar o pecado da nossa igreja, o pecado da nossa cidade, o pecado da nossa nação. Irmãos, é uma convocação divina, um chamado divino, não é um programa de igreja. O pastor fica inventando esse negócio, a gente tem que pôr. Irmão, acorda em nome do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que caminha entre as igrejas, que está dizendo: vocês têm virtudes, vocês têm acertos, mas eu tenho contra vocês que vocês estão esfriando, estão relativizando a minha palavra. Um homem de Deus lê a palavra, o camarada aí olha no Facebook ou no Google, uma outra pessoa fala: nada a ver, o pastor aí está por fora, o pastor tal pensa diferente dele. Cuidado, cuidado, cuidado em nome de Jesus. Cuidado, vai para a oração. Oração, é palavra, é santidade, é obediência e a grande comissão. No futuro a gente vai falando sobre os outros temas. Por último, irmãos, a oração de Abacuque, diante das respostas do Senhor, que é juízo mesmo, vem da minha parte, eu que estou constrangendo, eu que estou impulsionando, eu que estou mandando, movendo o coração dos inimigos para virem. E diante do fato de que eu disse: haverá um remanescente fiel, o justo viverá por sua fidelidade, diante de eu declarar por que é que eu dou esses ais, eu como Deus zeloso, Abacuque, quero orar. Eu estou aguardando na torre de vigília. Então, ele ora no capítulo 3, de uma maneira maravilhosa, falando dos feitos do Senhor. Capítulo 3 começa a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Uma confissão. E aí ele vai falando: Senhor, nós ouvimos da tua fama, tudo que o Senhor fez no passado, faz de novo. Essa é a oração de Abacuque. Senhor, já ouvimos dos teus feitos maravilhosos, faz de novo. Essa é a minha oração e a sua. Senhor, o avivamento, faz de novo, mostra, Senhor, tua bondade e misericórdia, e atinge-nos com um poderoso avivamento, até que a terra se encha da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E aí ele está dizendo: olha, enquanto o Senhor não responder, eu tenho de ter uma posição. Olha só, presta atenção. Enquanto o Senhor não responder, eu tomo posição. Subi à torre de vigia, eu olho o perigo e clamo ao Senhor. No versículo 18, ele vai dar a resposta. Mas antes ele diz, olha, capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nos campos, nas lavouras, e nem lá as ovelhas no curral ou os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como as do servo, faz-me andar em lugares altos. Eu estou, pode chegar, eu estou dizendo: está tudo ruim, estou sentindo que realmente a produção caiu, não há alimento, está faltando, a vara de Deus está comendo solta, mas eu já tomei posição, subi na torre de vigia, eu olho o perigo, olho tudo que está acontecendo, mas eu esperarei do Senhor, e Ele é a minha força. Eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, eu estou entre aqueles que querem ser fiéis. Amém, meus irmãos? Amém. Abra o seu boletim. Está aí dentro do seu boletim. Vamos praticar a palavra. Dentro do seu boletim, pastores, peguem as canetas aqui. Quem precisa de caneta, tome a caneta para assinar aqui. Há uma parte pretinha, você vai destacar, deixar como marcador de Bíblia. Vai colocar o horário que você escolheu aqui. E na ficha, onde tem os dados, o seu nome completo, o número do seu celular, a sua faixa etária, que célula você está, que rede você está, escolha um horário. Nós precisamos de 50 pessoas em cada um destes horários, para 24 horas estar diante do Senhor.
Quem já colocou no aplicativo não precisa. Você que sabe mexer com o aplicativo, pode fazer pelo aplicativo. Nós fizemos isso, porque no aplicativo você faz sozinho, e nós queríamos fazer isso aqui em casa. Então venha à frente, fique em pé agora que você vai ser de caneta. Fique em pé, aqueles que já vão assumir essa posição em Deus, de subirem à torre de vigia. Assuma o horário na torre de vigia. Fique em pé, você que está dizendo: Senhor, eu quero ir para a torre de vigia. Eu estou consciente do meu pecado, do pecado da minha igreja, do pecado da minha nação. Eu estou consciente do pecado dos evangélicos. Senhor, eu quero ser contado no remanescente fiel. Eu quero fazer diferença. Eu quero ir orar essa meia hora, fazendo um movimento de oração, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Diga sim para o Senhor, diga sim para o Senhor. Você pode agora, no nome do Senhor, dizer: sim, Senhor. Precisamos de 50 pessoas para cada horário desses, orando meia hora, dizendo: Senhor, conta comigo. É no horário que você preferir, que você escolher. Não tem horário mais sagrado, embora existem horários de maior sacrifício. Talvez você tenha que levantar de madrugada. Senhor, eu vou estar com o Senhor 3 da manhã, das 3 às 3h30. Senhor, eu vou levantar às 2 da manhã, das 2 às 2h30. Mas responda para o Senhor, por favor. Igreja, ouça. Não entenda que o pastor está afetado emocionalmente. Não entenda que o pastor está pessimista, que o Senhor só está olhando as coisas ruins. Porque o nosso Senhor Deus já elogiou a igreja, tantas virtudes, graças a Deus. Mas nós estamos esfriando, irmãos, nós estamos esfriando. Nós esfriamos nos nossos relacionamentos. A família já não é mais a mesma coisa. Marido está sendo tratado de um jeito, mulher está sendo tratada de um jeito. Precisamos melhorar os casamentos, o relacionamento com os filhos, a nossa vida no ministério, servindo a Deus em diversas oportunidades. A gente quer melhorar de vida para ficar mais tranquilo. E aí a gente tira a igreja, não é? A gente tira a igreja, a gente tira os cultos, a gente vai aliviando para nós. E Deus está dizendo: vai haver sentença, vai haver chicote para quem substituir o zelo do Senhor. Ele nos amou, Ele nos criou para sermos segundo a vontade dEle. Pai, no nome de Jesus, vem cantar. Vamos cantar a última canção, um pedacinho só e eu encerro com oração. Vamos cantar aquela última canção que falou de esse fogo santo, um fogo que nos acomete, um fogo que toma a nossa alma. Eu quero de novo, eu quero sentir o Senhor de novo, eu quero me dedicar ao Senhor de novo. Agora, passe para a extremidade da fileira o seu cartão. E uma pessoa de cada fileira pega e traz aqui na frente, coloca dentro do gasofilácio. Nós demos oferta, dízimos, ofertas para missões, para ação social. E agora vamos dar ao Senhor a oferta de oração. Se você está aqui pertinho, quer vir colocar o seu envelope aí, não é, o seu cartão, pode colocar também. Vamos cantando, meu povo. Vamos. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti.
nosso Pai, no nome de Jesus, queremos subir na torre de vigia, e não só contemplar a calamidade, o risco, o perigo, o juízo, mas queremos esperar do Senhor, e já recebemos a provisão e a palavra: o justo viverá por sua fidelidade. Nós não seremos consumidos, Senhor. Os ais foram lançados, mas nós estamos declarando o nome do Senhor. Tem misericórdia, move-nos pelo teu Espírito. E Senhor, quando estivermos orando, não aqui no templo, mas lá em casa, 2 da manhã, 2h30, 3, 4 horas da manhã, a tua igreja vai estar conectada. Ela não precisa estar aqui, estará na cidade. Todos os bairros da cidade serão abençoados, porque haverá atalaias, torre de vigília, em todos esses lugares. Consagramos, pois, a Ti o desejo do nosso coração. Queremos responder positivamente a Ti no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não é para orar aqui no templo. Em momento algum eu disse orar aqui. É meia hora de oração na sua casa, onde você estiver. Seria impossível manter o culto 24 horas todos os dias, a vida toda. É onde você estiver, tá bom? Então preenche seu cartão, joga ali, e nós vamos levantar um grande movimento em resposta ao amor do nosso Deus. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, turma linda.